Então, o assunto agora é sobre economia aqui no Jornal Local. Nós sabemos que é um período um tanto difícil, muitas famílias passando aí por aquele orçamento apertado todos os meses, e isso devido a tudo que estamos vivendo nos últimos dias aqui no país, relacionados à crise financeira e também à crise política. E para fazer uma análise de todo esse contexto, nós convidamos o professor em economia, João Geraldo de Souza Braga, para bater um papo com a gente. Professor, primeiramente, obrigado por atender nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar falando com os telespectadores. Conforme você disse, não é uma tarefa muito fácil falar de economia hoje, mas vamos tentar levar os esclarecimentos que forem necessários e possíveis. Isso. Vamos começar falando de desemprego. Infelizmente, são números bastante expressivos e até assustadores, né? A gente tem hoje cerca de 11,6% no trimestre encerrado em julho de desemprego. É um número preocupante, né, professor? É um número preocupante. Nós temos aí já 2, 3 anos para cá enfrentando essa crise, que eu diria que é uma consequência de atos e de situações, decisões completamente equivocadas na área da economia. E evidentemente que há 4 anos estávamos aí com 5% o índice de desemprego e de repente, nesse espaço de 3 anos, pular para quase 12%, nada, são 7 milhões a mais de pessoas desempregadas. É uma grande preocupação, porque isso pode trazer problemas sociais gravíssimos e com grandes sequelas para a sociedade. O que estamos vendo nos últimos dias e a consequência disso tudo é isso, né? Essas famílias passando por dificuldades, desemprego em massa, empresas, como a gente já teve caso aqui em Jataí, empresas indo embora e pessoas ficando desempregadas. Infelizmente é isso que acontece, né? É isso, e não poderia ser diferente, até porque a economia, ela prevê, né, vamos colocar assim, todas essas consequências quando você não aplica e quando você também não trabalha com o dinheiro público de forma correta, e isso pode trazer um grande desgaste, como houve e como isso aconteceu, né, no último governo. Evidentemente que esses problemas relacionados com ajuste fiscal, gastança pública, o mau uso desse dinheiro público, queira sim, queira não, uma hora isso desencadearia, não é? Como se fosse aí como uma grande avalanche. Estamos vivendo uma bolha econômica, uma bolha de consumo exagerado, e isso já estava sendo, de uma certa forma, já previsto, né, dentro daquilo que nós entendemos pela própria teoria econômica, pelas próprias questões inerentes à economia, que traria, sim, consequências que podem ser, não vamos colocar irreversíveis, né, mas poderemos colocar, assim, de uma certa forma, muito difícil de sair de uma forma tão rápida e, como eu já disse, e sem sequelas. O senhor usou uma comparação muito interessante, que essa questão da bolha, né, e um resultado apresentado essa semana mostra que, na comparação com o segundo trimestre de 2015, a gente teve uma queda de quase 4% na economia trimestral pela 6ª vez seguida. É um número assustador. É um número assustador. Agora, convém fazer uma análise um pouco histórica de tudo isso. Evidentemente que as consequências da grande crise mundial vivida de 2008, né, a crise econômica norte-americana, ela refletiria e refletiu sobre o mundo todo. Somente o Brasil talvez não acreditou tanto, né, que isso poderia chegar aqui. Foi dito até como uma marolinha que poderia chegar aqui. E o Brasil não se preparou para isso. O Brasil gastou muito nas campanhas políticas, com Copa do Mundo, com Olimpíadas, e mais do que isso, né, o Brasil gastou muito na tentativa de cobrir alguns buracos em algumas estatais. Veja o caso da Petrobras, onde foi descoberto esse grande rombo, né? Então, olha, o dinheiro, né, os antigos já diziam, dinheiro não aceita desaforo, não existe milagre. Como que você vai repor esses valores? Evidentemente, através do aumento de impostos. E isso quem paga, isso quem realmente vai pagar essa conta, está pagando essa conta, é o trabalhador e é o contribuinte. Então, essas consequências hoje de empresas fechando, onde não aguenta tamanha cargas tributárias, encargos sociais, essa situação que ainda permanece no mundo de uma recessão, onde os gastos, o consumo foi contido de uma certa forma, porque faltou renda para o trabalhador, isso vira, conforme a gente coloca, um efeito dominó. Essas consequências é que realmente agora está pesando, né, sobre os nossos governantes, que terem de tomar medidas austeras, medidas muito duras, para ver se o país novamente entre no trilho, né, nessa locomotiva da economia. E
Menos mal, porque mesmo você colocando aí, né, esse número não muito positivo no último trimestre, mas por si só a economia já está dando aí alguns sinais de deixar de piorar. Isso já é alvissareiro, isso já é muito bom, né, na análise econômica, deixar de piorar. Se você deixa de piorar, evidentemente você agora está traçando um rumo para novamente alavancar e novamente voltar ao seu crescimento, é o que todos esperam. Você falou em deixar de piorar e a gente hoje tem já não tem mais aquela incerteza política e com isso novos trajetos começam a ser formados aí no rumo da economia. Isso é uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel, né, professor? Não só eu valido, né, essa sua fala, como eu coloco a crise econômica, a qual eu disse que abalou o mundo e que vem, de uma certa forma, causando essa recessão, essa crise, de uma certa forma, ela chegaria ao Brasil. Isso aí é inquestionável que ela chegaria ao Brasil. Só que quando ela chegou ao Brasil, ela foi potencializada por uma crise política, uma crise moral, um mar de corrupção, várias questões que foram colocadas que deixaram o nosso país sem uma certa credibilidade no mercado lá fora. Os investidores, obviamente, deixaram de fazer os investimentos no nosso país. O dinheiro deixou de entrar no nosso país para investimento. Então, houve um abalo muito forte nessa questão da crise política, dessa crise moral, né, repercutindo na economia, potencializando a crise e fazendo com que sentíssemos de uma forma maior, né, as consequências realmente, né, dessa grande recessão mundial. Infelizmente, né, no Brasil não poderia ser diferente. Ficamos 2 anos parados, sendo que nós poderíamos já estar enfrentando a crise econômica cara a cara. Ficamos 2 anos parados, resolvendo essas contendas políticas, não é? Onde, infelizmente, no nosso país ainda acontece. Primeiramente, coloca-se a questão pessoal, a questão dos partidos, depois coloca o brasileiro numa segunda etapa. E isso foi ruim. E agora, retornando, né, digamos assim, essa estabilidade política, que agora definiu-se realmente quem é o presidente do país, o mercado internacional está olhando isso com bons olhos, os investidores estão olhando isso com bons olhos, e quem sabe, né, teremos agora essa grande esperança de ver a retomada do crescimento econômico. Só assim para poder eliminar esses 12%, né, da taxa de desemprego do nosso país. Infelizmente, até chegarmos a essa certeza política que estamos agora, uma onda de números negativos foram divulgados nos últimos dias e também um número que assustou bastante, né, professor, é a retração do PIB do Brasil, que é o mais forte da economia mundial. Isso eu acho que é a consequência de tudo que vivemos, como o senhor disse, nos últimos 2 anos. Né? Evidente, né? A consequência maior, quando você traça, né, uma linha, um quadro ruim da economia, como foi o caso do Brasil nesses últimos 3 anos, reflete automaticamente no PIB do país. Nós estamos aí há 3 anos atrás como a 6ª maior economia do mundo em PIB. Hoje nós estamos aí entre a 9ª ou a 10ª. O nosso PIB hoje foi suplantado por alguns países que se preocuparam, né, em corrigir, em encarar a crise frente a frente, em reduzir os gastos públicos, e o Brasil, infelizmente, não foi por esse rumo. Então, a repercussão, evidentemente, é a queda da produção, é a queda da renda, automaticamente a queda do PIB. E, infelizmente, né, nós estamos amargando aí esse PIB negativo, mas, conforme já foi colocado, a única esperança nossa agora é exatamente essas medidas austeras que podem ser tomadas. Agora, né, poderíamos dizer pelo presidente não mais interino, que isso nos traz algum alento, né? Serão medidas assim, tem que ser medidas muito austeras, medidas rígidas, corte de gasto público. O governo vai ter que fazer agora o seu papel, ele vai ter que mostrar o quanto valeu a pena. 2 anos, né, vamos dizer assim, que ficamos parados em volta desse processo do impeachment. A sociedade vai cobrar muito isso. Eu acredito que ficaremos muito atentos, né, agora, nessas medidas que, porventura, Meirelles, sua equipe econômica, junto com o presidente, vão tomar para poder dar esse novo direcionamento na economia do país. Olhando diretamente agora para
Cada família, hoje em dia, que está passando por um momento difícil financeiramente falando, e o governo ele propôs um salário mínimo, um reajuste para R$ 945 a partir de 2017. Agora, em tempos de crise, nós sabemos que algumas coisas convêm e outras não. Até onde isso é bom, professor, esse reajuste salarial? Bom, o efeito do reajuste salarial, ele já está previsto, né, em lei, que simplesmente você pega aí o índice inflacionário do ano anterior, junto com a correção, e incrementa no salário vigente. Então, simplesmente o governo, o que ele está fazendo é cumprindo com aquilo que já foi pré-estabelecido, não é, há algum tempo. Chegamos, então, a esse salário de R$900 e poucos. Eu diria que não que vá resolver o problema, né, do brasileiro, haja visto que a inflação também continua corroendo esse salário. Mas se não houver essa atualização, também seria bem pior. Não é? Aí as pessoas às vezes comentam, poxa, mas aumenta o salário, logicamente, automaticamente aumenta o preço das mercadorias, então não adianta nem aumentar. E por aí eu vejo assim um engano, né, muito grande com relação a isso. Né? Talvez levaríamos aqui um tempo maior para tentar explicar isso, não é o caso, mas o aumento do salário mínimo, queira sim, queira não, até mesmo para atender esse dispositivo da lei e para acompanhar de uma certa forma, não é? A inflação que vem corroendo, né, esse salário, ele é necessário fazer, necessário se faz, né, porque tem muitas pessoas que recebem, não que seja o salário mínimo, mas ele é fixado num teto de 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Então, de uma certa forma, essas pessoas são beneficiadas, sem contar com a gama, né, de aposentados que também recebem o salário mínimo. Se não houver essa atualização, eu diria que seria bem pior. Professor, contudo, olhando para a política brasileira, para a economia nacional e também para a vida das famílias, eu acho que a palavra-chave agora nesse momento é cautela, né? Nós já vimos no momento anterior, já colocada essa, né, você colocou bem essa palavra cautela, coerência, pés no chão. E o trabalhador, o assalariado, ele começou, e eu vejo assim, um grande número de pessoas que começaram a fazer isso, começaram a fazer o seu planejamento, e é interessante esse planejamento econômico, né, que a pessoa faz, esse planejamento familiar, né? Então isso veio ensinando, né, o trabalhador que ele só deve gastar aquilo que ele ganha. Mais do que isso, nós já estamos com exemplos aí claríssimos do nosso próprio governo, que gastou mais do que arrecadou, agora está nessa dificuldade imensa, não é? De refazer as suas contas, de conter as despesas. Então eu vejo com bons olhos um grande aprendizado, né, por parte do consumidor. Ele está aprendendo a fazer conta, ele está aprendendo a pechinchar, pesquisar e realmente comprar os bens de necessidades básicas. Sobrou algum dinheiro, ele vai no supérfluo, mas usar cartão de crédito, usar cheque especial, pagar juros de 15% ao mês, ele tem que saber que não existe nenhum tipo de ego pessoal, questão social, que possa justificar alguém pagar tanto juro para muitas vezes ter um bem que ele tanto almeja, que ele tanto sonha. Então o momento correto é, você pode sonhar? Pode. Mas começa a construir as bases desse sonho. Vai fazendo aí a sua poupança, vai guardando o seu dinheiro e gasta somente aquilo que você pode verdadeiramente gastar. Sem dúvida, são orientações muito importantes. Eu tomo essas orientações para mim porque a gente sabe que é um período muito difícil. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Jornal Local. Não, de quem eu que agradeço, estou sempre à disposição. E realmente, falar de economia num momento tão conturbado não é uma tarefa tão fácil, mas tentamos levar esses esclarecimentos aos telespectadores.